Boa tarde a todos e todas. Não sei se conseguem ouvir-me em perfeitas condições. Doutor Muxanga, peço aqui a confirmação. Boa tarde, consigo, doutora professora. E em especial ao vice-reitor e aos nossos oradores que com muita simplicidade, paixão pela matéria, aceitaram o convite feito pela Uniced. Estamos hoje juntos para um webinar alusivo ao Dia do Trabalhador. A Uniced pensou nos trabalhadores, mas não só nos seus colaboradores, assim como nos colaboradores de outras instituições, em particular a academia, e pensamos numa reflexão em torno das finanças pessoais, de tal forma que pretendemos aqui trazer uma reflexão sobre como gerir o seu próprio dinheiro, não é? Que é um grande desafio nos dias de hoje. Se formos a prestar atenção e recordar, vamos ver que os dias tendem-se a agravar em termos de condições e oportunidades. Todos nós estamos a reclamar que estamos sempre apertados, não há dinheiro, não estamos disponíveis. E isto tudo é sentido um pouco por todos, independentemente de ser quadro do Estado ou ser de uma empresa privada. Penso eu que é uma situação vivida, pelo menos a nível do nosso país, e acredito que no mundo em geral. É nisto que a Uniced pensou num tema versado mesmo para o trabalhador. Esperamos nós que este momento sirva mesmo de reflexão para todos. Vamos aqui aprender bastante. E antes de mais, vou mesmo passar a apresentar os nossos oradores. A nossa conversa vai ser orientada pelo professor doutor Ibrahim Moussachi, que é doutorado em Economia, Zimbabwe Open University, é mestre em Economia e Gestão pela Universidade Católica de Moçambique, é professor associado em Economia e Desenvolvimento e é coordenador do curso de doutoramento em Economia na Faculdade de Economia e Gestão, docente e conhecedor da matéria que nós cá propusemos para a discussão. De seguida, temos o segundo orador, que é o professor doutor Lúcio Daniel Mavunga, que é doutorado em Finanças e é mestre em Finanças Públicas, com larga experiência em docência e gestão empresarial. Para além dessas formações, o professor Lúcio possui uma formação de professores em ensino primário pelo Instituto de Formação de Professor da Munhana, em Maputo. É professor de profissão a praticamente todos os níveis. Estamos a falar do ensino primário, ensino secundário, técnico profissional e o nível superior. O professor Lúcio é ainda consultor ou desempenha funções de consultoria financeira e é gestor empresarial. E, no momento, faz parte do quadro da Uniced. Portanto, estes são os nossos oradores. E estamos aqui com o professor, o mestre Alexandre Muxanga, que é orador deste evento, e Zulmira Momani, que é quem fala no momento, que também vou fazer o trabalho, estarei junto com os colegas, junto dos oradores, para esta conversa, a moderar a nossa interação. Em termos de programa, primeiro temos aqui, vamos começar mesmo pelas notas de boas-vindas, que será feita pelo professor Simon Mura, que é o vice-reitor. Sim? Desculpa, penso que alguém entrou aqui e está aberto, pensei que estivesse a chamar minha atenção. Peço perdão, dizia que vamos primeiro ter a interação, uma nota de boas-vindas do professor Simon Mura, que é o vice-reitor para a área acadêmica na Universidade Aberta e Sede.
e, de seguida, passaremos para a nossa discussão a partir dos nossos oradores, que teremos o professor Ibrahim Moussagi e o professor Lúcio Mavundia. Depois da sessão de apresentação, vamos abrir um espaço para dúvidas e sugestões e depois passaremos a síntese, depois da interação, passaremos a síntese das comunicações da palestra e o encerramento que voltará a ser feito pelo professor Simon Moura, vice-reitor para a área acadêmica na Universidade Aberta ICED. Com essas palavras, quero convidar o professor Simon Moura para proceder com o discurso de boas-vindas. Professor Moura, tenha bondade. Obrigado, professora Zumira. Eu sei que às vezes o meu nome tem qualquer dificuldade na pronúncia. Vai ser muito breve, minhas boas-vindas, porque, como disse já a professora Zumira aqui presente, já temos oradores importantes e queremos ouvir eles, não queremos ouvir mais de outros. Prezado doutor Ibrahim Moussagi, prezado professor Lúcio Mavundia, prezados colegas da Uniced aqui presentes, prezados convidados, prezados amigos da Uniced que estão aqui presentes para assistir, para todos os participantes que também estão a assistir nas redes sociais, bem-vindos. É uma grande hora para a Uniced organizar este webinar com um tema certamente muito relevante, porque toca a vida de todos os dias de nós, a vida de todos nós, independentemente que somos acadêmicos, de todas as pessoas lá. E é uma grande hora poder dizer, ter este webinar e, sem mais palavras, vamos iniciar e vou dar a abertura deste webinar. Doutor Zumira, tem já a palavra. Muitíssimo obrigada, professor Moura, por estas notas de boas-vindas e abertura da nossa sessão. De seguida, vamos passar mesmo para a nossa conversa. Como disse o professor Moura, queremos muito aprender dos nossos oradores e vou dar palavra, em primeiro lugar, ao professor Dr. Lúcio Mavundia. Boa tarde. Professor Lúcio, tenha bondade. Boa tarde a todos e a todas. Não sei se me ouvem em perfeitas condições. Sim, professor Lúcio. Muito obrigado pela oportunidade. Quero antes agradecer por esta honrosa indicação de fazer parte dessa plateia para trazer aquilo que é a minha percepção sustentada em algumas vozes, não é? Que lidam com essa temática das finanças pessoais, não é? Que mexem com aquilo que são as finanças familiares e mexem consequentemente com aquilo que é o nosso dia a dia profissional, familiar, não é? Inclusive com a nossa parte psíquica, não é? Como pessoas. E é mesmo honroso estar aqui ao lado dos colegas e do professor Ibrahim para falar daquilo que é a minha experiência sobre a temática das finanças pessoais. E com um tema escolhido que eu julgo ser um tema pertinente, que é relativo à gestão daquilo que é o dinheiro do qual dispomos, não é? Permitam antes servir-me de um extrato do livro famoso, não sei se me ouve ainda. Sim, professor, muito bem. Estamos a ouvir, mas pode ligar a câmera. Okay. Está visível. Permitam antes de mais agradecer por essa oportunidade, não é, de cá estar com os colegas para interagir sobre essa temática. E permitam também que eu traga aqui um extrato do livro famoso do autor Robert Kiyosaki, que todos acredito que conhecem, que escreveu o grande livro Pai Rico, Pai Pobre, não é? Que ele diz que o que importa
não é quanto dinheiro temos, mas sim quanto dinheiro nós conseguimos conservar, não é? E com esse extrato, eu queria, na verdade, trazer a reflexão dos colegas no que concerne à gestão correta daquilo que são as nossas finanças, ok? Evitando assim algumas situações que nos levam, inclusive, a ter os ordenados hoje e já no dia seguinte estamos aí a lamentar pela falta, não é, de recursos para atender a diversas despesas cotidianas. Então, leva-nos, inclusive, a recorrer a dívidas diversas, não é? O que, a cada dia que passa, vai nos levando a situações não muito agradáveis, como defendia a Suzy, quando fala daquilo que é o gerenciamento ou a gestão do dinheiro, não é? E também como falam outros autores que escrevem livros como, por exemplo, A Bola de Neve da Dívida, quer dizer, as pessoas começam com uma pequena dívida, vão incrementando a cada dia que passa e acaba ficando mesmo uma grande dívida. Mas tudo isso, se calhar, pela falta daquilo que é a educação financeira, assim como o planeamento financeiro. Então, queria começar, se calhar, falando daquilo que é educação financeira e planeamento financeiro, não é, na minha percepção, que a educação financeira pode ser vista como sendo a arte de administrar o nosso dinheiro ou os nossos recursos financeiros de modo a que tenhamos uma qualidade financeira futura, não é? Mas para tal entra um conceito que é o conceito do planeamento financeiro, que tem que ser visto como uma projeção daquilo que são as receitas e despesas para um dado período. Quer dizer, se nós queremos ter uma qualidade financeira futura, é preciso que tenhamos antes aquilo que é um planeamento financeiro. Quer dizer que não podemos falar de educação financeira sem falar de planeamento financeiro. E o planeamento financeiro, como disse antes, seria uma projeção daquilo que são as receitas e aquilo que são também as despesas. Mas esse tema da receita e despesa, acredito que o orador a seguir irá abordar muito bem, com detalhe, não vou me alongar nisso. E esta arte de administrar os nossos recursos consiste em ter a inteligência emocional, não é? E também a disciplina, não é? A pessoal. Que quando nós temos dinheiro, as nossas emoções podem crescer, não é? E quando crescem emoções, acabamos, se calhar, tomando decisões que não favorecem a nós, mesmo tendo o dinheiro, não é? Porque ali pode haver a falta de um planeamento, não é? Pode haver a falta daquilo que é a educação financeira para a gestão desse mesmo dinheiro. Então, a primeira coisa é aprendermos a controlar as emoções quando temos muito dinheiro e termos aquilo que é a disciplina, ok? Mas por que então falar de educação financeira e planeamento? É como disse antes, quando as emoções vão crescendo pela disponibilidade de recursos financeiros, acontece um fenômeno, não é? Que é um fenômeno em que os homens esquecem-se que os recursos são escassos, não é? E vai usando-os de forma não muito adequada. Vai esquecendo algumas teorias que temos a partir das nossas convivências, não é? E no fim do dia acaba ficando sem o tal recurso, ok? E para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha alguma forma de agir. É preciso que tenhamos algum cuidado na gestão das finanças pessoais, que é recorrermos ao planeamento e termos em atenção o fato de termos uma educação financeira. Que esta educação financeira, como disse antes, requer uma disciplina por parte daqueles que detêm os recursos. E o que fazer, então, quando o assunto é educação financeira, é planeamento? O que fazer
para que os recursos que dispomos hoje não se tornem, se calhar, armas contra nós no futuro. Vou aqui trazer algumas abordagens que eu tenho tido em alguns fóruns, não é? E quero hoje partilhar com esta plateia, de modo a que possamos despertar algum bicho que está lá dentro de nós, que é a gestão financeira, que todo mundo tem, mas às vezes pela falta de disciplina nos esquecemos que temos isto. Então, a primeira questão que trago nas minhas singelas contribuições seria o fato de sabermos primeiro em que situação nos encontramos, okay? Que é quando temos dívidas ou não e quais são as nossas fontes de rendimento. Então, tudo começa ali. Por outras palavras, saber quais são as nossas receitas mensais, diárias, como temos. E resume-se em saber a nossa situação atual. Essa é a primeira coisa que temos que ter quando o assunto é planeamento e a educação financeira. Depois, temos que criar um orçamento familiar. Como disse, vai ser abordado adiante pelo orador que me seguirá. É preciso criar um orçamento familiar. Quer dizer, se somos indivíduos que vivemos com alguém, somos casados, é preciso saber qual é o rendimento de cada um no seio da família. E tendo essa percepção, podemos saber qual é a renda mensal do nosso agregado familiar. E com base nessa renda, podemos fazer uma projeção de despesas, tendo em conta as nossas receitas. Seria estranho e caricato alguém fazer planificação de um dinheiro que sabe que não vai receber. Poderia criar nessa situação alguma aparente vida, não é? Tendo em conta que iria planificar com base em receitas que não as tem. Então, a questão do orçamento familiar é muito importante e começa em partilha dos orçamentos ou das rendas mensais que o casal possa ter. Se for casado, se não for, a renda apenas é a sua, não é? E também temos que ter, no seio disso, um plano de redução de gastos, ok? Não significa que sempre que aumentamos os gastos, também aumentamos as nossas rendas. Um indivíduo que recebe, se calhar, 50 mil meticais na função pública ou no setor privado, não quer dizer que, aumentando aqueles são os seus gastos com a escola dos seus filhos, com mais uma viatura em casa, ninguém disse que isso significa que o patronato também vai lhe incrementar o salário. Preciso saber conviver com essa realidade. Se eu estou hoje a meter um filho para uma escolinha, para a universidade, para os que têm filhos já em idade de frequentar uma universidade, é preciso saber que a renda é aquela. Então, tem que fazer é garantir que dos meus gastos, o que é que pode ser suprimido de modo a fazer face à nova realidade, que é a propina mensal do membro do meu agregado familiar. Então, é importante termos um plano de redução daquilo que são os gastos no seio familiar. Há um assunto também que é muito crucial, que desorganiza, se calhar, ou que nos torna indivíduos com pouca coragem, não é? Porque a questão de gestão financeira, plenamente, implica que a gente tenha coragem e tenha disciplina, como disse antes, que é a questão de liquidar as dívidas, caso tenhamos dívidas, porque essas, na verdade, acabam tirando uma paz pessoal que nós devíamos ter. O indivíduo, mesmo o celular, estando com os outros, acaba ficando constrangido com cobrar a dívida, mas ele sabe a dívida com alguém, e isso acaba tirando a ação diária, acaba criando problemas no seio profissional, no seio familiar, não é? Então, é importante que tenhamos um plano de liquidação daquilo que são as nossas dívidas. Por meio de quê? De um plano de amortização da dívida, pode ser também por meio de negociação daquilo que é a dívida com a
que nos cedeu o valor, não é? Se for uma instituição financeira, podemos ir até ela pedir um novo plano de amortização. Vamos lá, se eu pagava 5.000 meticais, posso pedir que passe a pagar 2.000 meticais, 3.000 meticais, mas estendendo o período de liquidação da dívida. Ou posso negociar, se calhar, para pagar a dívida em menos tempo. Então, isso traria, na verdade, uma mais-valia para aquilo que é o orçamento familiar. Outra questão é criar um plano de gastos mensais. Alguns não aceitam registrar algumas compras que efetuam no dia a dia, porque acham que é pouco valor. Sim, doutora Zulmira? Acho que eu. Então, dizia que muitos não aceitam a questão de registro de valores. Vamos lá, comprar uma coisa custa 50 meticais, 100 meticais, acham que registrar isso é perca de tempo. Pode não ser perca de tempo, porque isso pode permitir que a pessoa saiba qual é o valor que deve ter para garantir que tenha mantimento, que cumpra com as suas despesas mensais. Nem que seja compra de um simples fósforo, um indivíduo planificado, um indivíduo educado financeiramente, tem que saber escrever isso. E é importante também criar, no seio de tudo isso, uma rúbrica, por exemplo, para a diversão. Não somos apenas trabalhadores, mas também temos a parte social que tem que ser sustentada, ok? Existe a questão de sair com amigos para tomar um refrigerante, tomar uma cerveja. Então, é preciso que esse valor destinado a isso seja devidamente registrado e devidamente orçado. Que eu vou, neste mês, usar, por exemplo, 500 meticais para sair com amigos. Assim que esse valor esgotar-se, fico para o próximo mês. Isso também traduz-se naquilo que eu disse antes, que é uma disciplina que tende a garantir um equilíbrio financeiro futuro, ok? Aquilo que é a educação financeira e o próprio planejamento. Recording in progress. Já falava aqui da criação de um plano de gastos ou um orçamento familiar. Dizia que importa aqui registrar tudo mesmo que nós julgarmos que precisamos para garantir que o mês termine sem lamentações. E também chamava a atenção a questão de registrar todas as despesas, pelo mais ínfimas que elas sejam. Pode ser a compra da coisa mais ínfima de 2, 4, 5 meticais. Registre, porque isso vai criar em si uma educação financeira por meio daquilo que é a disciplina financeira, que é uma questão muito importante quando o assunto é planificar-se de modo a administrar os recursos financeiros para que tenhamos uma qualidade financeira futura. Dizia anotar os gastos, já falamos disso. Também pode criar, não pode, deve criar um plano de aforo ou um plano de poupança, ok? Lembrar sempre que não estamos a dizer para as pessoas criarem poupanças com somas avultadas de dinheiro, não. Mas a ideia é criar um espírito ou uma disciplina quando o assunto é aforar ou é poupar, ok? Porque essa questão, infelizmente, das estatísticas feitas parece ser uma questão muito difícil, mas isso é originado pela percepção que nós temos de que temos que garantir poupança com somas avultadas de dinheiro. Não é verdade. E a poupança deve ser feita de acordo com a nossa capacidade produtiva, com as rendas mensais que temos. E não podemos querer poupar com rendas, vamos lá, que sejam sazonais, por exemplo. Temos que garantir que sempre que nós temos um rendimento, nem que seja poupar, por exemplo, 500 meticais, no fim de um ano, temos 6.000 meticais. Por meio desse valor, podemos garantir, por exemplo, um Natal em família cômodo, podemos garantir uma viagem em família para uma província que nós não conhecemos antes e evitamos, assim, nos endividarmos para garantir que a viagem
para garantir que as férias das crianças possam ser condignas. Mas, se nós fizermos a poupança antepada, podemos também incutir em nossos filhos o espírito de uma educação financeira, o espírito de disciplina financeira, que é uma questão que vemos que muitos de nós carecemos dela nos últimos tempos. Porque se isso acontecesse, poderíamos ter, no final de um ano, uma quantia X guardada. Ademais, é importante que tenhamos um valor, ou 3 salários mínimos, 3 salários nossos, no mínimo, poupados, não é? Para provar que somos, de facto, indivíduos que temos uma boa gestão financeira. Mas não estamos a dizer para guardar esse dinheiro sem nenhum propósito, sem nenhuma finalidade. Eu posso estar a forar ou poupar com a perspectiva de fazer o investimento daqui a um ano. Posso estar a economizar um valor com a perspectiva de fazer a reabilitação da minha residência, com a perspectiva de comprar uma viatura e deixar de fora a hipótese de recorrer a financiamentos bancários para garantir que eu tenha ou eu satisfaça essa minha pretensão. Então, essa questão é de extrema importância e é uma das prioridades quando o assunto é falar daquilo que é a educação financeira, que hoje chamam de literacia financeira, não é? Para garantir que as pessoas tenham uma qualidade de vida, não é? Isso também faz parte. E também transmitimos isso de geração em geração e permitimos que os nossos, ou aqueles que nos rodeiam, possam ter esse espírito de poupar, não é? Evitando assim recorrer a dívidas, que, tendo em atenção aquilo que é a nossa realidade da banca moçambicana, o financiamento em Moçambique é um assunto muito sério, por causa daquilo que são as taxas de juros aplicadas pelo setor financeiro em Moçambique. Então, acredito que uma das grandes saídas que nós temos para ter uma qualidade financeira futura é permitir que haja a poupança. Mas também não poupamos só, como eu disse, temos que garantir que haja investimento ou possamos investir o nosso dinheiro. Como diz ainda o Robert, é preciso colocar o nosso dinheiro a trabalhar por nós, não é? E não trabalharmos para o dinheiro, mas que o dinheiro trabalhe para nós, por outras palavras. Então, seria se calhar aqui a perspectiva de fazer-se o investimento com os recursos que nós dispomos. Podemos criar um negócio, ok? Alguns têm medo de investir, não é? Por conta do risco que os investimentos têm. Mas às vezes é melhor fazer investimento, ok? É bom às vezes fazer investimento em compra de a parte do capital social de uma empresa. Alguns vendem ações de empresa, podemos adquiri-las, ok? Alguns preferem, se calhar, colocar o dinheiro, por exemplo, aplicarem aquilo que nós chamamos de agiotagem, que no governo moçambicano considera-se crime quando não legalizado, não é? Pode ser crime, mas também é uma das saídas, dar o dinheiro aos que precisam ou aos que têm um déficit. Então podemos ceder os nossos capitais, mas mediante o pagamento de uma taxa. Aquela taxa que a pessoa paga seria, na verdade, um retorno, uma mais-valia para nós como detentores desse capital. Falei de uma questão também que não menos importante, que é a questão do orçamento familiar. Eu disse que haverá detalhe na apresentação a seguir, que é um assunto de extrema importância. Alguns casais, se calhar, comportam-se como ilhas quando o assunto é gestão das finanças familiares. Ou podemos chamar de a sua capacidade produtiva, não sei, da empresa, por conta de algumas dívidas. Já andou aí nas redes sociais um post de dirigente que nós conhecemos muito bem, que diz que as dívidas vêm para a tranquilidade dos colaboradores, dos funcionários, reduzindo assim o seu desempenho profissional. Isso é uma pura verdade. Um indivíduo tem uma renda de 30 mil meticais, quando tem uma dedução mensal de 10 mil meticais, ficando com 20, alguma
algum desempenho seu, o seu psíquico é afetado, não é? E pode não ter um bom desempenho no seio da entidade, acabando assim baixando a sua produtividade e colocando em causa aquilo que são os objetivos da organização. Alguns, alguns exemplos que podia dar, por exemplo, a partir, no fim desse webinar, que cada colega, por exemplo, possa abster-se de comprar, por exemplo, o almoço a partir das 12 horas. Traga o almoço de casa. Temos cenários, por exemplo, de colegas, amigos lá fora, que quando chega o tempo de almoço acaba gastando 300, 400 meticais diário. Estamos a falar de 12.000 meticais por mês, que se calhar podia evitar isso, trazendo consigo o seu almoço, não é? Além de ser uma forma de poupar, pode ser também uma forma de consumir coisas que sabe como foram preparadas. A saúde também agradece, ok? E também pode trazer uma outra parte boa, que é a questão do convívio entre colegas na hora do break ou na hora do intervalo, trocam-se experiências profissionais, entre outras, ok? Então, isso ia, na verdade, garantir que a gente tenha uma qualidade financeira aceitável. Então, em linhas gerais, caros colegas, eu não quis trazer coisas muito científicas, assentadas em teorias diversas. Não, apenas quis fazer aquilo que é o nosso dia a dia e, com base nisso, cada colega possa usar e sair daquilo que é recorrer sempre a dívidas, não é? Recorrer sempre a pedidos entre colegas, é dia 10, já está a pedir 500 meticais para abastecer. Isso pode se resolver, se calhar, com uma simples ação de disciplina e educação financeira e aplicando um planeamento financeiro que se aconselha nos tempos que correm, evitando assim apertos desnecessários. E também lembramos, colegas, que não podemos continuar com o espírito de querer manter o nosso status quando a nossa renda não permite, porque isso é o que nos leva a contrairmos algumas dívidas desnecessárias. E também temos que quebrar a questão de comprarmos porque vimos, não porque precisamos. Não é? Há pessoas que andam pelas lojas na hora das 12, vêem ali promoções, acabam comprando, estava 5.000 meticais, passou para 2.000 meticais, entra e compra, mas ele não precisa daquele artigo. Então pode abster-se dele e assim as suas finanças agradecem, não é? A sua família agradece e perceberá que poderá realizar muita coisa sem recorrer, se calhar, a nenhum tipo de empréstimo. Porque, caros colegas, o empréstimo, as dívidas desorganizam, não é? Aquilo que são as finanças do indivíduo e afetam em todos os setores profissionais, familiares, não é? Deixando assim um problema grave para o próprio funcionário ou colaborador. E tendo dito o meu muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado. Professor Lúcio, muito obrigada pela belíssima apresentação, aspectos que realmente vivemos dia a dia. Acho que as senhoras que estão aqui comigo estão todas a abanar a cabeça, comprar porque viu. E para dar continuidade a esta reflexão, a esta aprendizagem, vou convidar o professor Dr. Ibrahim Mussaji. Professor Ibrahim, tenha bondade. Não sei se o professor Ibrahim consegue ouvir-me. Boa tarde, professora Zulmira. Consigo ouvir, sim. Quero somente partilhar a tela. Não sei se alguém me permite. Quero partilhar a tela. Fique à vontade, professor, fique à vontade. Não sei, alguém me dá sinal se está a conseguir visualizar a minha tela aí? Está tudo em conformidade, conseguimos ver. Ok, Obrigada. muito obrigado. Então, para terem certeza que não estão a falar com o robô, eu vou ligar também a minha máquina aqui. Então, sou eu, Ibrahim Mussaji, e depois vou tirar a imagem, que é para termos uma apresentação breve, objetiva, tal como foi feito o convite. Então, tenho 15 minutos e me pediram para falar do
orçamento, e eu pus entre parênteses familiar e investimentos, porque, não sei, eu vou ter dificuldades em me meter durante a apresentação nas famílias, né? Porque há muita questão à volta do rendimento individual, do rendimento do casal. Já vi várias discussões. Então há um conjunto de ideias aí estereotipadas. Então não vou discutir muito isso, mas vou com a minha apresentação falar sobre isto que vocês veem aí. Estou no slide número 2. Os resultados que eu espero, o orçamento, algumas identidades interligadas, é uma afirmação, é ao longo do tempo, possibilidades de poupança e depois a decisão então de investimento. Eu tenho só uma única conclusão, depois vocês vão ver. O que é que eu espero desta apresentação? O professor Lúcio também, não sei, acho que vão sentir uma repetição daquilo que eu vou falar, porque vou pisar nos mesmos pontos, portanto, a questão da renda, a questão da poupança, a questão de investimento. Mas eu penso que o objetivo central aqui é de vos apresentar esses conceitos importantes que estão interligados e com uma maior literacia destes mesmos conceitos, não sei, vocês possam tomar as melhores decisões. E quando eu estou a falar de decisões, estou a falar de comportamentos sobre os investimentos pessoais. De forma rápida, o orçamento é você tentar olhar para o seu futuro, né? Nós podemos fazer a previsão de tudo, há sempre um conjunto de incertezas e esse é o objetivo principal. Nós olharmos para frente, para esse orçamento e ver o que é que nos pode correr mal e nós fazermos esse desvio daquilo que nos pode correr mal. E aquilo que nos pode correr bem no futuro, nesse orçamento, nós procurarmos capitalizar. Então, o orçamento familiar seria a congregação ou a harmonização de todos os outros orçamentos, portanto, de todas as outras rendas, de todas as outras despesas. Portanto, fazermos essa previsão em conjunto. Mas quando se fala assim como de outros instrumentos de educação financeira, não sei, as pessoas às vezes ficam com dificuldades será que estão a falar de facto de eu elaborar um orçamento com rigor, um orçamento pormenorizado? Não, não é isso, nunca foi isso. O objetivo central, o objetivo principal é de que cada um perceba o que é que vão ser os seus ganhos previstos e o que é que de facto vai conseguir despender com base nos ganhos que vai ter, porque é essa que deve ser a disciplina orçamentária. Como gerir o seu orçamento? Sempre está entre parênteses a questão familiar. Se a gente soubesse que iria viver só um dia, então ninguém poupava nada. Ganhou hoje, comeu tudo. Amanhã você não está aqui. Mas temos sempre este agente racional e a gente sempre tem a esperança de que o dia da manhã vai passar. Então, nós consideramos sempre vários períodos. Portanto, amanhã, depois da manhã, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Portanto, é assim que a gente olha para o futuro. Então, sendo que este orçamento é intertemporal, portanto, estamos a considerar não que vamos viver só um dia, vamos viver vários dias, vários anos. Então, interessa gerir. Quando eu estiver a falar de gerir, estou a falar qualquer decisão envolve um comportamento. Qualquer gestão envolve um comportamento. O consumo, para não criar, então, constrangimentos a este orçamento. Então, temos que gerir o nosso consumo. E o professor Lúcio, penso que fez interessantes discussões à volta disso. São 4 expressões, não vos quero também complicar com essas 4 expressões que aí estão, mas são simples entidades que estão interligadas, que nos ajudam a perceber estes mecanismos todos da criação da renda, do consumo, da poupança e do investimento. Então, a expressão número 1 diz que o R, que é a renda, que é o dinheiro que está no nosso bolso, é igual ao consumo, portanto, a despesa que nós fazemos, mais o dinheiro que nós poupamos. Se a gente soma isso, temos a nossa renda. Da mesma forma,
A nossa renda pode ser igual ao consumo, mais o nosso investimento, tudo aquilo que nós despendemos para o investimento. Então, tu tens a expressão número 3, que é muito famosa, onde a gente diz que tudo aquilo que é nossa poupança significa o nosso investimento futuro. E na expressão número 4, nós já temos uma expressão que entra em conflito. Reparem que tem aí o sinal menos. Isto te mostra um conflito. Significam forças opostas. O S, que é a poupança, é igual ao nosso dinheiro, que é a nossa renda, menos o nosso consumo. Ou seja, se você aumentar o consumo, a poupança vai diminuir. Se você diminuir o consumo, a poupança vai aumentar. Ou nós mexemos na renda, tanto de que formas podemos incrementar as nossas rendas. Então, o raciocínio que eu vou construir, ele é feito na base dessas quatro identidades básicas. Então, já dissemos que o nosso consumo ou as nossas decisões que nós precisamos de tomar é ao longo do tempo, tanto ao longo dos dias, ao longo do ano. Então, cada indivíduo ou família decide. Portanto, isto é uma questão, uma vez mais, sempre comportamental. Em cada momento, como dividir o seu rendimento. Então, repara que é uma decisão individual, é uma decisão da família, como é que ele vai gastar o seu dinheiro. Você pode gastar ou a consumir ou a poupar, como a expressão número 1 nos apresenta aí. Então, o que é que nós vamos poupar? Se eu ganho 100 meticais, vou consumir 50 e poupar 50? Ou vou consumir 80, poupar 20? Portanto, isto é uma questão, é uma decisão, tanto desta família, é uma decisão deste indivíduo. Então, mas este rendimento anda à volta destas duas grandes decisões, o que consumir e o que poupar. Então, quais são as possibilidades de poupança? Eu faço aqui um simples exemplo, só para elucidar este raciocínio que eu estou a procurar construir aqui. Tenho 3 situações. Alguém me coloque um like só para eu ter certeza que o slide número 8 é lá onde eu estou. Estamos a ver. Ok, obrigado. Então, nós temos a primeira situação A. Vocês conseguem ver, tem o azul, o laranja e o cinza. Então, o azul significa o S, que é a poupança, o R, que é o laranja, que é a receita, é o rendimento, é a renda, e o C é o meu consumo, né? Então, na primeira situação A, nestas 3 barras iniciais, nós temos um rendimento de 10, temos um consumo de 12. Repara que esta pessoa está a comer mais do que ganha, está a consumir mais do que ganha. Então, ele tem uma poupança nula. Tem uma poupança nula, não. Uma poupança negativa. A pessoa tem que ir ao banco, tem que ter uma renda nestas condições em que ela só consegue financiar aquilo que é o seu consumo. Então, não sei, para mim, não há nenhum problema que isso aconteça. Então, nem sempre é fácil ou possível a gente poupar. E depois, tu tens um consumo noutra situação em que o consumo é de 6, a tua renda, o teu rendimento é de 10 e tu conseguiste então poupar 4. Então, você pode ter uma poupança nula, você pode ter uma poupança negativa. Quando tens uma poupança negativa, significa que estás a consumir mais do que tu podes. Então, vais recorrer a dívidas, vais recorrer a empréstimos para financiar o teu consumo. E depois podes ter a situação desejável, é esta em que a decisão de você consumir é menor do que aquilo que você ganha. Então, esta é a situação desejável, seria o gráfico da linha C. Em Moçambique, só para vocês terem uma ideia, porque estamos a falar aqui com professores, com uma outra plateia que se calhar não são professores, podem ser alunos. Em Moçambique, vocês podem ver da discussão que eu fiz anteriormente, esta linha azul, em Moçambique, em termos agregados, é como se fosse a nossa renda, o nosso dinheiro, e a nossa linha verde é o nosso consumo. Esses são dados do INE, vocês podem depois conseguir visualizar lá, e podem extrair isso, façam um gráfico, vão ver que sai assim mesmo.
vocês vão ver que a partir de 2000, quase que em Moçambique, estou a falar no geral, nós consumíamos quase tudo que produzíamos. Essas linhas estão muito próximas. Mas a partir de 2014, que é a altura em que começamos a assistir, não sei, muita coisa na nossa economia, e começamos a perceber que, afinal, o amanhã é muito incerto, o nosso consumo começou a reduzir. Então, o crédito à economia, portanto, que é o dinheiro que a banca cede às pessoas, aos indivíduos, às empresas, ele teve um aumento. O crédito destinado ao consumo no ano passado, e isso significando que as pessoas estão a ir buscar dinheiro ao banco para fazer os seus diferentes consumos, portanto, crédito à habitação, não sei, crédito para viagem e por ali em diante. Mas consegue-se ver que a partir de 2015 acontece alguma coisa e as pessoas começam, nas suas decisões de consumo, começam a ter mais cuidado do que tinham em 2000. Então, se vocês olham para isso, vão perceber que nós somos uma economia com reduzidos hábitos de poupança. Então, nós poupamos muito pouco. E não falo só dos agentes privados, tanto estou a falar da economia como um todo. Então, é uma economia, como vocês podem ver aí, o rendimento está a aumentar, a crescer, mas ela não consegue gerar poupança suficiente para financiar o tal investimento que depois nós vamos falar. Lembram-se que eu antes disse que a nossa poupança, aquilo que nós guardamos, significa um investimento no futuro. Então, a decisão de investimento, quais são os objetivos ao longo do tempo? Portanto, este orçamento que nós temos, esta família que nós temos, por que que nós pedimos, ou por que que nós estamos aqui a fazer esta conversa à volta dessa questão da literacia financeira? Porque nós, no fim, queremos induzir, queremos orientar para que no futuro as pessoas possam criar os seus próprios investimentos. Então, esses investimentos, normalmente, e esse nome está sempre associado a isso, ao tempo. Então, não é uma coisa que tu consegues fazer de hoje para amanhã. Eu já vi títulos de livros aí muito interessantes em que dizem em 365 dias ficar milionário. É um título muito bonito, mas é um exercício, não sei, às vezes digo que impossível de se conseguir. Então, o investimento significa teres uma visão, teres um objetivo de longo prazo. Então, a elaboração do orçamento, este de que nós falamos, serve para você prever as situações que desviam os seus gastos. Então, quando você tem uma renda disponível no bolso, nós temos os famosos distractors, aqueles que nos distraem, né? Aquilo que nos faz desviar tanto a nossa renda do consumo essencial. Então, é preciso nós, na elaboração desse orçamento, olharmos para que é que nos distrai e depois nós fazermos esses cortes. Há uma fórmula, há uma regra que se chama 50-30-20, que é destinar 50% ao consumo, 30% para, não sei, perfumes, relógios. Eu não tenho relógio, porque consigo ver horas, tanto no meu computador, no meu carro, ligo a televisão, tenho hora. Então, para mim é supérfluo ter um relógio, a não ser que alguém me ofereça e eu coloco. Mas esta regra 50-30-20, e 20 destinada à poupança, tanto nem sempre funciona assim. Então é preciso cada um de nós enquadrar em função da sua renda o que é possível consumir, o que é possível gastar com bens supérfluos e depois o que é possível a gente poupar. O ideal é sempre, nessas decisões que a gente faz, ter alguma coisa para poupar, porque a poupança, já disse, é um investimento futuro ou também pode ser um consumo futuro. Ou seja, em vez de você consumir 10 pães hoje, por que que você não consome 5 hoje e depois 5 amanhã? Então, você consumiu 10 pães em 2 dias. Então, vale a pena fazer isso do que você consumir os 10 num único dia. A vida é feita de muitas escolhas. A decisão de investimento está sempre associada
as decisões tomadas sobre o consumo e sobre a poupança. Então, existem vários tipos de poupança, não é isso que eu aqui também discuto, porque você pode ter aquela poupança familiar, o Chitique, você pode ter uma aplicação financeira, uma conta poupança, não uma conta corrente. Então, esta poupança significa esse consumo diferido que você está a olhar, tanto para o dia da manhã. Em última análise, o que estamos a dizer aqui é que procurem sempre este equilíbrio daquilo que vocês consomem hoje, olhando para os dias do amanhã. Sugestões para aqueles que nos ouvem, estes são temas assim muito pouco discutidos nas nossas faculdades, nas nossas universidades, muito pouco investigadas. Então, mas são temas interessantes. Desenhar o perfil da família moçambicana, portanto, qual é o nível de endividamento que elas têm, o que é que elas gastam e não sei que tipo de investimentos se podem fazer no futuro. Eu penso que dariam grandes trabalhos de investigação e que são grandes propostas para a questão da literacia financeira. Então, a única conclusão que tenho para vocês, espero que não vos vá defraudar, para investires, que seja esse o objetivo pretendido, não sei qual é, precisas de manter um orçamento equilibrado e fazer poupança. Poupar significa consumir menos do que você consome, consumir menos do que você deseja, sacrificar o consumo. Tudo que envolve, e isso é uma verdade, a mudança comportamental, e esta é uma ciência comportamental, a questão da economia, a questão das finanças, depende muito do comportamento individual, não se consegue a curto prazo. Então, não estamos a dizer que depois dessa discussão, amanhã todos ficamos, não sei, grandes experts em fazer gestão dos nossos orçamentos e termos uma grande literacia financeira. Então, o objetivo principal destas notas que faço aqui é de que, de facto, cada um de vocês aprofunde e reflita sobre o seu consumo, e reflita sobre a sua poupança em função da renda ou do rendimento que ele está a oferir. Então, era tudo que eu tinha para partilhar convosco e colocamos-nos à disposição para questões, perguntas, comentários. Sr. Ibrahim, os nossos sinceros agradecimentos por esta apresentação, belíssima apresentação, e trouxe-nos cá várias ideias interessantes, gostei dessa conclusão, diz que é importante sacrificar o consumo. É isso que às vezes a gente não aceita, é sacrificar o consumo, pensamos que precisamos de tudo. Muito obrigada. Vamos passar à nossa terceira etapa, que é para apresentação ou interação. Eu vou chamar aqui de interação. A gente chama de sessão de perguntas. Acho que ela levantou a mão, tem alguma coisa por apresentar ou por questionar. Vou passar a palavra aos colegas que cá estão presentes para apresentar as suas dúvidas, propostas, reflexões, ideias e talvez até também conclusões. Muitíssimo obrigada. A regra é só levantar a mão para ver uma ordem. Colegas? Vou pedir ao colega Agostinho Macani para fechar o seu microfone. Se é que não quer falar, se quer falar, pode usar a palavra. Já está. Muito obrigada. Colegas, eu dizia que é momento de apresentarmos as nossas ideias, questões, perguntas, qualquer coisa que seja, mais relacionado àquilo que foi-nos aqui apresentado. Digo isto porque acredito que há quem não tem questão, mas provavelmente tem uma experiência que queira partilhar, tem um pensamento que queira partilhar, que talvez uma área nos mesmos moldes e que também queira partilhar. Recordar que é só levantarmos a mão para podermos controlar aqui as interações. Está aqui o Agostinho Macani a parabenizar os oradores pela partilha e julga que é um assunto bastante interessante. Muito obrigada, colega Agostinho. Não sei se temos aqui mais algum colega, vou aqui controlando também as mensagens para não ficarmos perdidos. Gustavo tem a palavra, é só abrir o micro e falar. Sim, boa tarde a todos. Muito obrigado pela palestra.
professor Dr. Ibrahim. Bem, tenho várias perguntas, mas começo com a que mais me tocou, que é sobre a regra 50, 30, 20. Gostaria de saber do professor como é que a regra 50, 30, 20 pode ser adaptada para diferentes situações financeiras, como, por exemplo, para uma pessoa com uma renda mais baixa ou que vive em uma região com um custo de vida mais elevado. Muito obrigado. Obrigada. Colegas, não sei se tem mais alguém ou se o professor Ibrahim pode seguir com a resposta enquanto os outros colocam-se, mas eu acho que se pudéssemos colocar todas as questões e depois, ou mesmo que fosse para intervalo de 5 minutos, já íamos ter aqui uma comunicação mais interativa. Professor Ibrahim, enquanto os outros não levantam a mão, vou-lhe passar a palavra. Professor Ibrahim. Desculpe, boa Sim, tarde. obrigado. Desculpe. Pronto, temos aqui o Lourido. Sim, Sim, Lourido. eu já tinha levantado a mão, provavelmente não estava visível ou não conseguia me visualizar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, de fato, toda essa explanação e a pertinência deste tema. Nós precisamos, de fato, refletir sobre estes assuntos para podermos nos ajudar, porque percebemos que há muitas deficiências nesta área. As pessoas têm as suas rendas, mas depois têm muitas dificuldades de fazer a gestão desta mesma renda. Eu estou feliz por todas estas explanações, a primeira e a segunda do professor Ibrahim. Talvez aqui colocar uma chega, não é? Quando nós aqui, de fato, falamos de gestão financeira eficiente, não basta só nós termos os recursos, porque a economia, nós falamos de recursos escassos que precisamos racionalizar. Agora, a questão é quais são estes recursos? Nós só estamos a reparar para a família, para os recursos financeiros, olhamos só para os rendimentos financeiros, devíamos reparar também para muitas outras questões ou muitos outros recursos. Recording in progress. Estava o Lourido a falar, não sei se ele terminou o pensamento dele, caso não tenha concluído, tenha bondade. Então, deixe-me certificar que os oradores estão cá presentes. O professor Lúcio. Não sei se posso terminar a minha intervenção. Peço só um minuto, quero confirmar que tenho aqui. O professor Ibrahim já está aqui. O professor Lúcio, é que ainda não consegui lhe localizar. Estou só a conferir se os oradores estão cá, que é para permitir a facilidade na percepção. Não, o professor Lúcio ainda não acedeu. Doutora Zulmira, eis-me aqui. Pronto, já chegou. Muito obrigada. Colega Laurito, tenha bondade, dê continuidade. Obrigado. Eu estava a dizer, a questão de gestão de recursos. Nós, de fato, aqui estamos a olhar para os recursos, provavelmente, financeiros. Aquilo que nós conseguimos do nosso trabalho, aquilo que nós conseguimos do nosso investimento. Mas há uma questão aqui, há um outro recurso, que é a questão do tempo. E penso que muitas vezes esse recurso é desperdiçado, e nós sabemos que desperdício é inimigo da economia. Então, como é que nós, de fato, como é que essas famílias aproveitam o seu tempo? Nós olhamos para as famílias, olhamos também para aqueles que estão conosco no dia a dia. Há pessoas, de fato, que têm recursos financeiros, mas dão-se ao luxo de desperdiçar o tempo para poder investir. Leva mais tempo por, talvez, coisas inúteis, no sentido de, talvez, conversas que nem edificam, vão para lugares que provavelmente nem poderia lhes ajudar a crescer. Então, esta questão do tempo, a cultura de racionalizar todo tipo de recurso é muito importante. Então, era uma chega que eu gostaria de dar. Agora, a questão das dívidas, se elas desorganizam, claro que desorganizam, mas as dívidas bem orientadas, alguns países têm dívidas, mas eles sabem como aproveitar as dívidas. Depende do tamanho ou então do volume de dívida que cada país, de fato, vai contraindo e a capacidade
de fazer com que aquelas dívidas possam resultar numa benfeitoria para os seus próprios países. Obrigado. Muito obrigada, colega Laurito, por esta deixa muito importante, que para além dos recursos financeiros é importante olharmos para o recurso do tempo, que muitas das vezes a gente esquece dele. E vou passar a palavra para o colega Celso Convani. Tenha bondade. Colega Celso, tenha a palavra. Se Boa não estiver tarde. disponível, gostaria de falar. Boa tarde. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, conseguimos. Pode proceder. Muito obrigado pela permissão. Queria parabenizar aos oradores pela explanação. Não é? Ela foi muito rica. Pude aqui perceber e entender também sobre alguns contextos relacionados à poupança e não só relacionado à literacia financeira também. Na sequência, queria aqui tentar comentar sobre a questão de gerência, né? do dinheiro de uma forma eficaz, visto que é fundamental para garantir a estabilidade financeira e alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo. Não é? E sabemos nós que a poupança desempenha um papel crucial neste processo, pois proporciona uma reserva financeira para lidar com alguns imprevistos, realizar investimentos e alcançar metas financeiras. No entanto, eu acabei registrando algumas questões meramente para esclarecimento relacionado à poupança, não é? Que é um tema que me interessa bastante, porque falamos muito de poupança, no entanto, fica-nos difícil efetivar a própria poupança, porque existem muitos desafios. No entanto, eu gostaria de saber quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam, não é? Ao tentar poupar o dinheiro e como superar, porque fica difícil superar. Eu posso até trazer aqui alguns exemplos, não é? De obstáculos que nós enfrentamos, mas difícil é superar esses obstáculos. E na sequência também, relacionado à poupança, gostaria de saber quais são os diferentes tipos de contas de poupança disponíveis, não é? E quais os critérios que devem ser considerados ao escolher a tal poupança. E na sequência mesmo, para terminar, queria saber se guardar dinheiro simplesmente na conta bancária é considerado poupança, apenas guardar dinheiro, porque aí vi questão de renda, consumo, investimento. Queria saber em súmula um bocado mais, de uma forma um bocado mais aprofundada sobre a questão de essas três questões que eu passei aqui a trazer, e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, colega Celso. Vou passar, penso que a Silvia que disse que queria falar, não levantou a mão, mas eu vi quando o colega Celso começou a falar, e ele dizia que queria falar, não sei se é isto. É Silvia? Desculpa, estou a acompanhar do computador da colega Silvia por razões tecnológicas do meu computador, mas da abordagem que eu pude perceber que aqui os oradores deixaram ficar, sobretudo o doutor Ibrahim, eu queria perceber de forma clara, é possível poupar e ao mesmo tempo investir e ter os gastos? Não sei se percebi bem, para ser sincero mesmo. Ok, desculpa, de quem é a questão? Doutor Noé Donça. Doutor Noé. Muitíssimo obrigada. Vamos passar agora para, novamente,
aos nossos oradores. E, havendo questões de insistência, havia ali mais uma mão. Peço para que mantenha levantada, que é para, novamente, quando voltamos a abrir a sessão de questões, eu possa conseguir controlar. Professor Ibrahim, professor Lúcio, tenham a bondade. Penso que podemos começar aqui com o professor Ibrahim, eu já tinha anteriormente chamado. Professor Ibrahim, tenha a bondade. Ok, professora Zulmir, obrigado. Não sei se me consegues ouvir bem. Em perfeitas condições. Muito bem. Oh, que bom. Que bom. Yeah, são perguntas também muito interessantes que foram feitas aqui pelos nossos seguintes neste webinar. Para o Gustavo, como eu disse, não sei, é uma regra bonita, 50, 30, 20, mas ela deve ser ajustada em função do orçamento de cada um, né, de cada família. Por exemplo, se nós falarmos, há salários mínimos que nós temos 5.670 meticais, por exemplo, e temos uma família de um agregado de quatro. Então, não sei, é uma ginástica grande você ter que dizer a esta família consegue lá poupar. Então, a não ser que ela crie formas alternativas de incrementar a sua renda e por essa via a gente fazer a poupança. Então, não é uma regra fixa, vai depender das condições ou da situação da renda individual e do consumo, tanto que não podes deferir, porque há um consumo que não podes adiar para o dia seguinte. Então, depende, não é... É uma regra que a gente enaltece ou que a gente coloca aí simplesmente para lembrar que, olha, não podes só consumir, ok? O professor Laurito, acho que só posso agradecer os comentários que ele faz, de facto é muito importante. E só vou também destacar que, por vezes, parece que nós não temos a noção do tempo e que esse é um recurso que nós não conseguimos controlar. Então, façamos ou não a nossa atividade, façamos ou não o nosso investimento, tomamos ou não a nossa decisão, ele sempre vai correr. Então, é de facto um recurso precioso que nós devemos, e concordo plenamente com ele, que nós devemos gerir bem. Acho que o Celso Covane, o Lúcio depois também pode tocar nesta questão que ele faz. Acho que o Lúcio destaca bem essa questão da gestão, mas existem vários tipos de poupança, né? Vários tipos de poupança. Então, a conta corrente não é uma conta poupança, né? Aquela conta que a gente abre no banco e faz movimentos diários se chama de conta corrente. Então, para nós termos uma conta poupança, nós temos que orientar o banco para que faça uma conta poupança. Esse é o primeiro ponto. Existem outras formas também de criar poupança, através daqueles grupos familiares, ou grupos de colegas, grupos de amigos, em que a renda vai fazendo a rotação pelos membros que fazem parte desse grupo. Então, o famoso chitique, esta é uma forma de fazer a poupança. Mas há outra também, que é de você simplesmente abrir conta num outro banco que você não movimenta muito. Então, dependendo da crença que você tem, há crenças em que dizem que, olha, tu tens que criar uma poupança, mas sem gerar os juros, tanto para emprestar como para forrar ou para poupar. Então, podes abrir uma conta corrente num outro banco, ir lá mensalmente canalizar, podes também fazer essa orientação ao teu banco, mensalmente fazer uma canalização para aquela outra conta. O Noé também fez lançou aqui uma preocupação interessante, mas de forma rápida, o Noé, o que eu disse é que a poupança significa o investimento futuro, né? Ou seja, se tu queres investir, não tens outra forma de o fazer sem sacrificar o teu consumo hoje, sem poupares hoje.
Então, se tu não poupas, se tu não sacrificas, então comes sempre 10 pães, em vez de comer 5 hoje, 5 amanhã, então você no dia seguinte não vai ter recursos para fazer o investimento. Vai estar sempre a fazer a gestão corrente, do seu consumo, e o endividamento que vai fazer é simplesmente para financiar o teu consumo. Então, a questão do investimento, nós já dissemos aqui que estamos a falar de uma decisão de médio e de longo prazo, não sei, 3 anos. Portanto, você tem que ter um objetivo grande em que daqui a 3 anos, eu guardando a minha poupança, vou realizar este investimento. Ou se é um investimento que diga que, olha, eu quero comprar um Chopela, então você também pode temporizar aquele objetivo. Se quer comprar uma Chopela daqui a 2 anos, então, não sei, no mínimo, aprenda a conduzir Chopela no primeiro ano. No segundo ano, não sei, faça uma outra reserva, até você concluir ou atingir este objetivo de financiar esse investimento. Deixa-me só, professora Zulmira, ah, eu vejo muito hoje, nos dias de hoje, umas mensagens que circulam nos nossos telemóveis, nas plataformas digitais, etc., nas redes sociais, a falar de que, olha, faça um investimento, deposita, não sei, 1.000 meticais, depois de um mês, tem 5.000 ou 10.000. Então, não caiam nessas fraudes, porque é tudo burla bem organizada para conseguirem agarrar aquele que de facto pretende fazer uma poupança. Então, este processo da poupança leva o seu tempo. Então, é por isso que eu disse, é sacrificar o consumo. Não temos outra forma. Over. Obrigado. Professor Ibrahim, muito obrigada por estas respostas e por esta chamada de atenção que é real. Hoje em dia temos várias coisas que andam aí, vários temas, mensagens, e às vezes as pessoas, por falta de atenção, realmente são apanhados, mesmo os acadêmicos. Então, é uma realidade e devemos nós ter atenção a estas famosas burlas, entre aspas. Professor Lúcio tem a bondade para também trazer o seu contributo, das questões que foram aqui apresentadas. Bem, primeiro permita agradecer. Eu senti que o professor Ibrahim fez comentários valiosos e que acabaram mesmo tocando a minha apresentação. Também senti aqui comentários com vista a dar o endosso às nossas apresentações por parte dos nossos participantes, mas queria se calhar falar da questão da poupança, que se calhar pode ser uma das alternativas, dizia pode ser uma das alternativas para minimizar o sufoco que nos encontramos. Falou bem o professor Ibrahim da regra 50-30-20, que não é, como disse bem, não é uma regra, vamos lá, tão linear assim, de acordo com o rendimento de cada família, pode-se aplicar a regra, não é? Mas o cerne dessa regra é que devemos, se calhar, termos uma margem nos rendimentos que é dedicada à poupança, não é? E se calhar comentar o que disse um dos nossos intervenientes aqui sobre recursos, a questão de poupança, recursos a racionalizar, eu podia se calhar sugerir, porque como disse antes, cada família é uma família, olhar um pouco para algumas despesas, algum consumo ligado lá às nossas viaturas, à água, à luz. Acho que a gente vê sempre algumas informações nas redes sociais a sensibilizarem para minimizar o consumo de água, luz, pois tens uma fatura muito elevada, isso sufoca o bolso cidadão, tens ali viaturas 2, 3 para o mesmo destino, tens ali outras despesas que acabam apertando o nosso bolso. Então, podíamos, se calhar, incidir numa primeira fase, olhar para 2, 3 viaturas numa casa, pode-se minimizar ser apenas uma viatura. Aquela distância também que nós podemos fazer caminhando, a saúde agradece, também os nossos rendimentos também agradecem, e resta uma parte para aforar,
um indivíduo que se calhar gasta 20 mil ou 10 mil meticais com consumo de combustíveis pode, minimizando esse consumo, ficar com uma margem, não é? Para poder poupar 3, 4 mil meticais. E volto a repetir, a ideia aqui não é poupar muito, não é? Ou poupar tudo que temos, não, mas é desenvolver o espírito de poupança, como disse bem o professor Ibrahim, poupança é igual a investimento. Poupamos, temos como investir, não é? E talvez algumas técnicas de poupança que podemos aplicar, fora aquelas que os bancos tradicionais usam, não é? Que é de um banco, ter lá várias opções de poupança que pode usar muito bem. Pode, se calhar, criar a estratégia de abrir conta para o seu filho, uma conta bancária, vamos lá, a prazo para o seu filho, abre uma conta que mensalmente deduz dos seus ordenados, vamos lá, 500, 100 meticais para a conta do seu filho de 3, 4, 5, 10 anos, chega ao tempo da universidade, já tem como pagar as suas propinas, não é? Então, são várias estratégias que podemos aplicar de modo a que tenhamos uma poupança para o futuro, não é? E como se disse bem, sacrificar o consumo hoje para um bem-estar futuro, não é? Não consumir tudo. Exemplo de 10 pães, determine 5 pães. Então, em linhas gerais, podia, se calhar, dar esse pequeno contributo, não é? E muito obrigado, doutora Zulmira. Obrigada, professor Lúcio. Antes de encerrarmos, voltarei ao colega Gustavo, que tem a mão levantada, penso que continua com uma questão de persistência, ou uma outra questão. Tem a palavra, colega Gustavo. Sim, boa tarde, doutora. Gostaria de agradecer pelas explicações, foram significativas. Coloquei a questão porque estou a elaborar um artigo que fala de estresse financeiro versus síndrome de borderline em profissionais de saúde, né? A síndrome de borderline é uma entre depressão, por vezes até risco de suicídio. E uma das estratégias que coloquei, ou que estou a colocar no meu artigo, é sobre a regra dos 50, 30, 20. Só que eu percebi que não é aplicável para todo mundo, né? Durante o meu estudo, eu vi, por exemplo, esperava que se tocasse, esperava que se tocasse a regra de troco, que foi inventada pelo David Batch, na qual diz que em todas as compras que nós fizemos, o troco podemos poupar para no futuro conseguirmos ter um futuro, sei lá, seguro. Mas nesta perspectiva, me veio outra questão, mas que pode ficar para um ou outro webinar, se possível, que é como é que nós conseguimos consolidar a poupança com questões urgentes ou de pressão social. Por exemplo, eu quero comprar um carro, eu sei que mesmo investindo, por 2 anos não vou ter o carro, mas eu preciso do carro. Como é que eu consolido isso? Mas, como eu disse, é uma questão futura. Se for permitida responder agora, melhor, mas se não for, agradeço pela explicação e pela oportunidade. Muitíssimo obrigada. Vou deixar um minuto mesmo para cada orador fazer o último comentário para passarmos a palavra ao vice-reitor. A nossa previsão era que o evento fechasse às 16h30 e já são 16h30 minutos. Professor Lúcio tem 1 minuto mesmo para, não sei se vai comentar em torno da questão do Gustavo ou se vai mesmo encerrar. Obrigada. Obrigado, professora Zulmira. Quanto à questão colocada pelo Gustavo, eu acho que cada um ou cada família tem as suas prioridades. Se a viatura for, se calhar, prioritária para a família, se calhar dedicar os esforços para que essa viatura seja adquirida. E, se não for possível adquiri-la com fundos próprios, pode requerer a terceiros, como disse bem um dos intervenientes aqui. Nem sempre a dívida é maléfica, não é? Depende daquilo que é a finalidade que nós nos endividamos. Então, acho que é possível olhar para isso. A ideia está a contrair o empréstimo ou a dívida. Tem que olhar para aquilo que é o objetivo ou a finalidade dela. Se for para investimento, acredito que isso não é problema, mas é sempre bom requerer a ela
tendo em conta a finalidade da mesma, e não apenas porque está disponível, porque chegou alguém ao nosso local de trabalho, está a vender os serviços e nós adquirimos-los sem antes olhar para aquilo que é a finalidade da mesma dívida. Se calhar dizer que esse tema é interessante, é inesgotável, fala-se muito hoje da questão das finanças pessoais. Acredito que haverão mais oportunidades para se abordar essa temática e que é uma temática crucial para olharmos aquilo que é o nosso dia a dia como profissionais, como membros de agregados familiares, como membros de uma sociedade, não é? Então, são temáticas muito interessantes, precisamos de abordá-las mais vezes e deixem-me também agradecer essa oportunidade e dizer o meu muito obrigado pela oportunidade que nos concederam e estamos à disposição sempre que possível, estaremos aqui para dar a nossa visão sobre esta temática, assim como de outros assuntos que julgarem necessário. E muitíssimo obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigada, professor Lúcio. Professor Ibrahim, é mesmo 1 minuto, que o doutor Lúcio levou-me 2 minutos. Eu levo só 30 segundos. Bom, eu queria só, peço desculpas, estava aqui com oscilações de rede e acabei por não saudar e destacar a presença do senhor vice-reitor, o professor Simone Moura, que esteve aqui conosco e que muito nos honra a sua presença e dá um valor diferente a esta sua webinar. Quero também, peço desculpas, não cumprimentei o professor Lúcio logo no início dessa apresentação, não cumprimentei também o Xanga, que é um dos moderadores deste debate. Então, quero simplesmente agradecer à Unised esta oportunidade que me deu para interagir e apresentar estas ideias que não são conclusivas. Como o Lúcio já bem disse, há muito que se pode falar sobre isto. E para o Gustavo, continue com essa sua pesquisa e depois faça a divulgação destes resultados que podem ser úteis a todos nós. Professora Zulmira, obrigado e é tudo. O meu muito obrigado, foram mesmo 30 segundos. Professor Ibrahim, parece que é economista. Muitíssimo obrigada. Depois passo para nós estas experiências todas. Eu conheço também, já pude participar em alguns eventos acadêmicos e tenho muita bagagem mesmo por partilhar. Acredito que vamos ter outras oportunidades também. Mas muito relevante no sistema que o fazer aqui os profissionais de saúde também, não só para os profissionais e os de outras áreas, se nós formos a fazer uma análise. Recording in progress. Ainda está aqui a beira ou já está na Nampula? Toca na beira. Para todos. Vamos ter ancora tempo para tomar um cafezinho antes de transferir-se para Nampula. E quero agradecer muito a sua presença, acho que deixou para também a sua apresentação. Como já disse o Dr. Zulmira, são assuntos extremamente relevantes para as famílias, para as pessoas. Vimos também o interesse nas perguntas que fizeram os que assistiram. Eu quero só dar duas palavras que eu gostei muito de ouvir. Uma, que foi repetida muitas vezes, a palavra poupança, quero insistir de novo, a extrema relevância da poupança. E a segunda, que não é uma palavra, são 3 palavras. O futuro é incerto. Eu passei esta mensagem, acho que aqui falaram muito bem a relevância da poupança. Não é só para comprar o carro, não é só para comprar o terreno, mas ter um valor. Vimos que as mudanças climáticas, em qualquer momento, podem meter em dificuldade a nossa vida. E ter um valor guardado me dá uma garantia, uma saída, uma salvezza. Quindi acho conceitos importanti. Come vice-reitor acadêmico na sede, em rappresentanza do magnifico reitor, agradeço muito aos oradores, a professora Zulmira, para o esforço. Ela anima, ela criadora deste webinar, me ligou ainda quando estava a brilhar, querer fazer isso. Temos também parabenizar ela pelo trabalho, pelo sucesso do webinar, para os números de participantes que assistiram, para os conteúdos.
quero agradecer também que conseguiu assistir também este pequeno problema de Zoom que não obrigava a voltar a entrar, mas conseguimos passar, só essa dificuldade. Quindi parabéns a todos e declaro encerrado este webinar. Obrigado a todos. Tchau. Muitíssimo obrigada, professor Moura. Um abraço a todos e voltamos a nos encontrar. Professor Ibrahim, quando cá chegar, vamos fazer o brinde. Pronto, obrigada.